Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Umbandeiros. E eu vou pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreve-se no nosso canal. Aproveita também para deixar o seu like, muito importante o seu like nesse vídeo. Deixe o seu comentário, suas sugestões, críticas são bem-vindas e compartilha o nosso vídeo nas suas redes sociais. Eu vou tentar ser breve no vídeo de hoje e gostaria que vocês entendessem bem e percebam o que eu quero dizer, sem querer ofender ninguém, a nada, em nenhuma doutrina, mas acontece que a gente precisa ter cuidado com algumas avaliações que nós fizemos dentro de terreiros ou de incorporações. O tema aqui é sobre incorporação, formas de incorporação, tipos de incorporação, e isso é importante porque cabe aqui lembrar que a gente já falou da individualidade do espírito. Por muitos e muito tempo, a Umbanda tenta codificar, a Umbanda não, desculpa, os médiuns tentam codificar a Umbanda e tem sido na verdade, uma tentativa desfavorável, porque não chega a lugar nenhum e não tem como codificar uma religião que é universalista como a Umbanda, com mais das variadas vertentes, e a gente acha que vai poder codificar e dizer como deve ser feito. Isso cabe para nós médiums também, né? A forma de avaliação. A gente fala muito de não julgar, de respeitar, de humildade, mas é difícil separar isso, o julgamento, porque ele já está intrínseco no ser humano. A primeira coisa que a gente faz quando vê algo ou alguém é avaliar a situação e fazer um comparativo. Isso é natural. Contudo, a gente precisa entender por que as coisas acontecem e fazer uma reflexão de por que as pessoas se portam de determinada maneira ou fazem determinadas coisas, tentar compreender isso, o que não encontramos no mundo umbandista hoje. O que me incomoda nesse tipo de avaliação, eu vou dizer o que é. Por exemplo, eu por muito e muito tempo eu tive muita dificuldade para incorporar, e isso travou muito o meu desenvolvimento mediúnico, porque quando eu estava girando, quando eu estava desenvolvendo, o caboclo de Ogum tem que bradar, tem que bater no peito, tem que girar assim, girar assado, e eu não sentia isso na manifestação do meu caboclo, né? E acabou que eu fui podando e dificultando o meu desenvolvimento por acreditar que havia uma codificação de como o caboclo tinha que chegar, né? Algumas escolas iniciáticas, por exemplo, elas querem dizer que existem sinais que tu consegue identificar quem é o caboclo, quem é a entidade daquela linha por causa dos sinais que elas fazem, que há um código entre elas. Há um código entre a tua doutrina. Tu não pode levar isso para fora da tua doutrina. Isso é preciso deixar claro. Cada vertente, cada religião segue uma padronização, né? E por que os espíritos seriam diferentes? Por que os espíritos têm que ser codificados? Aí é você dizer que a gente está trabalhando com espíritos que vão só obedecer às nossas vontades, né? Então esses espíritos não são superiores a nós, né? Se eles têm que se sujeitar à nossa vontade, à nossa manifestação e como nós queremos que eles se portem. Quem são os guias? Eles ou nós? Quem tem que dizer como é? Eles ou nós? Entende? Então, assim, me incomoda quando você diz assim: eu cheguei lá no tal terreiro, eu vi uma manifestação X, assim, assim, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tava lá no chão, parecia fazendo gestual de sereia. Ok, eu entendo que um umbandista, um médium, um iniciante, ele tem até um certo fantasioso e um certo teor até, além de fantasioso, alegórico das situações. Perfeito, isso eu entendo. Baseado que o médium iniciante eu preciso ter cuidado. Agora, eu vou dar um exemplo. A nossa casa, nós temos anos e anos e anos de tradição. Nossa casa de candomblé de caboclo, ela vem da vertente de Tumba Junsara. Então, assim, é uma tradição antiga. E as mães, as iás, quando a gente fala das mães, a gente fala das iás, as iabá, elas chegam. Nós temos a chegada de uma linha que nós chamamos de iaras. Essas iaras, elas se manifestam na chegada e na saída, semelhante a sereias, com esse fluido. Se você é um médium que tem uma sensibilidade boa, você vai enxergar isso no corpo energético dessas entidades. Corpo fluídico e energético. É só concentrar.
Agora, se você está julgando o ato e não consegue ver, desculpa, tá errado. O julgamento é teu, não da entidade e nem do astral. Daí quer dizer, não pode. Ah, não, como não pode? Quer dizer que então assim, todos esses anos que a nossa tradição vem fazendo trabalho é jogado no lixo porque alguém olhou e disse não pode. Sabe? Isso é uma falta de respeito. Esse tipo de avaliação que tem que ter cuidado. Aí vamos fazer um comparativo, tá? O pessoal dizendo lá sobre incorporações. Ah, o cara quis incorporar o cavalo de Ogum, não sei o que, o leão do Xangô. Ok, perfeito, eu entendo isso. Entendo como você quer expor isso e tem coisas que eu também não concordo, né? Porque a gente precisa colocar assim, ó, quando acontece esses casos aí, e foi citado essa semana também em umas lives dos irmãos, e inclusive eu falei a respeito disso também, quando você está falando do cavalo e do leão, você está fazendo alusão às imagens de São Jorge e São Jerônimo consecutivamente, né? E nesse caso não faz sentido, porque nós não incorporamos a imagem, né? Isso é a imaginação fértil do médium, que está envolvido numa egrégora mágica e um tanto quanto fantasiosa e alegórica. Isso sim, tá? E aí cabe nós querermos desmistificar isso. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas confundem, tá? O sincretismo das imagens, o sincretismo das imagens, com o arquétipo da incorporação, que são coisas totalmente distintas. Isso sim é um problema do sincretismo, de não saber avaliar o porquê do sincretismo. Então, os irmãos precisam estudar e se aprofundar nesses temas. O sincretismo faz parte da Umbanda e não vai deixar de ser. Aí eu concordo. Que nem o irmão, eu acho que foi o Pai Ali que falou que o cara queria, incorporou até a pedra do Xangô. Bah, isso é um absurdo. Agora, você quer comparar um tipo de incorporação porque não pode, não pode esse trejeito, desculpa, isso é falta de respeito com as demais doutrinas, tá? Vou dar um exemplo para ficar claro aqui, ó, sobre o que pode acontecer também nesses casos aí que eu citei do cavalo e do leão, do Xangô, do cavalo do Ogum e do leão do Xangô. Quando eu iniciei no processo de desenvolvimento para Exu, eu tinha muita dificuldade de incorporar, de receber o meu compadre. As primeiras manifestações elas foram grotescas, foram horrendas. Eu ficava no chão, meio dobrado, rosnando e, sabe, parecia, era meio animalesco, né? Isso era até talvez pelo teor e o conhecimento que eu tinha, que era muito pouco, e estava envolto sobre aquele mistério de Exu, achar que Exu era assim, assado, como a maioria dos médios iniciantes. Isso poderia e deveria ter ali minha influência e minha interferência, ok? Tanto que nós, lá em casa, nós brincávamos assim, o Maurício não recebe o Exu, ele recebe o cachorro do Exu. Beleza? Entendeu? Aí com o tempo eu fui entendendo, fui estudando, fui preparando o pai, fui dizendo, cuidado, não pode ser assim, tenta. Eu não, no começo eu não consegui interferir, mas o pai foi me dando dicas, me ensinando, conversando comigo. Quando a entidade chegava, ele ia lá conversar, doutrinar. E aí ficou o seguinte, será que não acontece a mesma coisa com essas manifestações aí do cara que acha que está incorporando o cavalo do Ogum, ou que está incorporando o leão do Xangô? Será que não está faltando conhecimento, doutrina e orientação? Cadê o dirigente da casa? Então, às vezes, não é nem voluntário, é o médium que está envolto nessa alegoria, nesse fantasioso, nesse egrégora mágica que é um banda causa e acha que as coisas são assim. Falta de informação também, gente, porque muita coisa se joga na internet, se vê e não se compreende. Cada um tem entendimento de uma coisa de forma variada. Então, será que esse médium não está precisando de auxílio? E ao invés da gente repudiá-lo, criticá-lo, não está na hora da gente tentar resolver essas questões, né? Cadê o dirigente dessa hora? Entendeu? E de novo, eu repito, quem somos nós, tá? Eu mesmo já falei, já critiquei, eu não concordo com isso aí. Eu já vi incorporação assim como foi falado ali do cavalo do Ogum. Chegou o Ogum e depois o outro incorporou o cavalo. Também não concordo, cara. Em se tratando de médios que já têm uma certa vivência, tá? Que já tem uma certa vivência, que são médios antigos, não são mais desenvolventes. Aí é um absurdo.
Agora, daqui a pouco o médium que está começando, está faltando instrução, está faltando interação, está faltando vontade de ensinar e também, quem sabe, vontade de entender e aprender, tá bom? Era só isso que eu gostaria de falar. Muito cuidado com a forma que a gente avalia certas manifestações. Às vezes é porque a manifestação é assim e às vezes é porque o médium não tem conhecimento. Então, cabe a nós, como divulgadores dessa religião, eliminarmos esse tipo de avaliação, tá? E julgamento, principalmente. Avaliar não tem nada de errado. Agora, ficar julgando valores por questões que a gente desconhece, né? Eu mesmo me ofendo quando me diz que não pode chegar fazendo gestual de sereia, porque na nossa casa pode. Ok, se na tua casa não pode, irmão, tranquilo. Agora, como eu disse, basta ter sensibilidade para enxergar o corpo energético e fluídico daquela manifestação e o campo magnético movimentando para entender o que está acontecendo ali, tá? É a mesma coisa de bater no peito. Observa o bater no peito do caboclo, você vai entender o que acontece ali. Entenda e enxergue o campo energético e o chakra trabalhando. Então você vai entender, tá bom? Mas isso é tema para um outro vídeo, tá bom? Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Não tem problema. Não deixa de seguir a gente. Dá uma força aí. Compartilha nas suas redes sociais. Faça do Umbandeiros seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Meu fraterno saravá para todos. Muito obrigado. Destranca a rua, abra meus caminhos, abra nossa gira e vem nos ajudar. Laro Exu, Exu é Mojubá, Saravá, seu destranca a rua.